Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, quarta-feira, dia 6 de março, da terceira semana da Quaresma. Quarta-feira é um dia dedicado também a São José. Peçamos a ele neste dia a sua intercessão. Ele que é o Pai justo e providente. Confiemos todas as providências materiais, daquilo que nós necessitamos, mas também a providência espiritual, que é o cuidado das nossas almas, que é confiar a ele a proteção nesse tempo da Quaresma, onde somos convidados a uma maior intimidade com Deus. Então, que São José, esse homem justo, temente ao Senhor, nos ensine também nessa quarta-feira. Confiamos também nesse dia todos os benfeitores da nossa comunidade, os padrinhos missionários, as intenções particulares que cada um traz no coração, aqueles que ofertam de si para que a obra de Deus ela possa acontecer. E eu quero deixar o meu agradecimento a todos aqueles que são padrinhos missionários, benfeitores, mas aqueles também que ajudam de forma direta ou indireta, ou você que é um padrinho de oração, que com certeza carrega a nossa comunidade na intercessão. Quaresma é tempo de rezar bem mais, é tempo de voltarmos a essas práticas do jejum, da esmola e da caridade. Então, que renovemos a nossa intercessão, a nossa oração uns pelos outros e, sobretudo, busquemos essa fidelidade a essa leitura orante da Palavra de Deus. A cada dia meditarmos com a leitura que a Igreja nos oferece, a primeira leitura, o Salmo, o Evangelho, deixar que aquela palavra ela tome uma resolução no nosso coração, na nossa vida, para vivermos bem esse tempo quaresmal, esse tempo de deserto, de conversão, de mudança interior, de mudar a rota da nossa vida e nos prepararmos para a grande festa que iremos celebrar, que é a festa da Páscoa, a grande ressurreição do Senhor, mas também das nossas almas. Nós que andávamos errantes em meio às trevas, o Senhor nos convida a sairmos das trevas para a luz e a vivermos essa purificação da nossa alma nesse tempo quaresmal. Então deixa aqui o convite para que ao longo desse dia você possa escolher qual vai ser o teu sacrifício, qual vai ser a tua renúncia desse dia, qual vai ser o teu jejum, a tua abstinência, para bem viver sobre a intercessão de São José, ele que vos ajude nessa fidelidade, ele que fez esse homem justo e fiel, nos ajude a cumprir a cada dia. Se formos fiéis diariamente, o Senhor nos dará graça e nos confiará bem mais. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura retirado do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida, que o Senhor Deus de vossos pais vos vai dar. Eis que vos ensinei leis e decretos, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar, e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois, e os porei em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocarmos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos, como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado, procura com grande zelo, não te esqueceres de tudo que viste com os próprios olhos, e de nada deixes escapar do teu coração por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-os a teus filhos e netos. A leitura de hoje vai narrar Moisés, que vai ensinar as leis e os decretos e que vai convidar o povo de Deus a cumprir e a viver de forma intensa para que possam alcançar de fato a terra prometida que o Senhor prometeu dar aos pais. E aí ele vai relembrar qual foi a lei, o que o Senhor ordenou ao seu povo, o que o Senhor pediu que praticassem, para que de fato eles pudessem adquirir, tomar posse daquilo que o Senhor havia prometido. E ele vai narrando aquilo que as pessoas devem guardar, quais são as práticas que devem ser vividas, e ele vai lembrar qual é a nação cujo Deus eles são tão próximo como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocarmos. E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos? Então ele vai, de fato, fazer essa exortação ao povo de Deus, mas também vai dizer, cuidado, tomai cuidado,
Porque procurais, com grande zelo, e não te esqueça tudo que vocês viram com os próprios olhos. E tudo aquilo que o Senhor pediu que vivesse, que nada escape do vosso coração, mas ao contrário, que eles pudessem ser fiéis às leis e não só guardar, mas ensinar aos filhos e aos netos. E nós podemos trazer isso para hoje, no nosso dia. Aqui no Antigo Testamento havia as leis e os decretos, mas também o que o Senhor nos pede viver hoje, que nós precisamos guardar no nosso coração. E nós não gostamos de seguir regras e leis, mas elas são necessárias para uma purificação da nossa alma, mas também para uma proteção e nos colocarmos no caminho reto do Senhor e guardarmos em nosso coração, ter esse zelo por aquilo que o Senhor nos pede de viver e de continuar, né, essa catequese, ensinar aqueles que o Senhor, no qual nos confia, né, aqueles que o Senhor nos dá, para sermos também pastores, né, pastorear o rebanho do Senhor. O salmo de hoje é o Salmo 147. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém, ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã, e espalha a geada como cinza. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Então, o primeiro convite do salmista é glorifica o Senhor, dar graças ao Senhor, povos todos. E aqui ele vai dizer, né, glorifica o Senhor, Jerusalém. Mas eu posso dizer, glorifica o Senhor hoje, vós que estáis aqui acompanhando essa Lex Divina, né? Entoai ao Senhor os louvores, entoai ao Senhor uma gratidão, uma ação de graças, né? Reforça com segurança as portas do nosso coração, para que o inimigo, né, para que o mal não nos desvie da graça de Deus. E nesse tempo da Quaresma, podemos ser tentados muitas vezes a sair dos nossos propósitos. Creio que cada um de nós, no início da Quaresma, ali já na quarta-feira de cinza, no primeiro domingo da Quaresma, certamente você tomou algumas resoluções na sua vida, alguns propósitos, e que às vezes ao longo do caminho, né, ao longo desse tempo quaresmal, nós podemos nos desviar e esquecer. E aí o salmista vai dizer, reforça as portas do teu coração para que não se desvie, não saia do teu coração o propósito desse caminho quaresmal que você se propôs a viver. E aí o salmista vai dizer o quanto é importante reforçarmos com segurança. E ele continua, né? Ele envia suas ordens para a terra e a palavra do Senhor corre veloz, cai como neve e espalha como geada, né? A cinza. Então que a palavra de Deus ela também cai na terra do nosso coração e que ela possa, de fato, realizar a sua obra no nosso meio. Não é à toa que cada dia nós meditamos a palavra e não é possível que uma semente não fique lançada no nosso coração e que a gente não experimente, né? Eu não vejo os frutos da palavra de Deus realizada no meio de nós a cada dia que nós meditamos, que nós deixamos que o Senhor, e por isso que na Lex Divina, quando você faz, se você segue ali os 5 passos, já no finalzinho, ele vai pedir, né, qual é a resolução deste dia, né, qual é a decisão que você toma a partir daquela palavra. E é isso que o salmista vai nos convidar a viver. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir a lei e os profetas, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Então, o que a palavra de hoje vai nos dizer, né? Cristo é a palavra, Cristo é o verbo, Cristo é a lei no meio de nós. E aqueles que guardam a sua palavra, né? Que praticam, que põem em prática, o Senhor nos reconhecerá. Quando ele vai dizer, né, será grande no reino do céu, ele não está falando de uma grandeza que nos orgulha, né, que vai nos inchar de ser grande,
mas ao contrário, aqueles que guardam são cheios, são ricos do verbo, são ricos da sua palavra. E o convite na quaresma a cada um de nós é isso, é guardarmos a palavra do Senhor, é guardarmos as suas leis, os seus mandamentos e, sobretudo, a pormos em prática e a ensinar outros a viver nesse caminho reto. Porque a palavra do Senhor, ela é espírito, ela é vida e ela permanece. E tem um canto que diz, né? Tuas palavras, Senhor, são espírito, são vida. Então peçamos ao Senhor a graça que a palavra do Senhor venha iluminar as trevas do nosso coração, né? Nos dar a firmeza dos nossos passos e nos deixarmos ser conduzidos pelo Senhor. Então nesta quarta-feira, nesse dia dedicado a São José, peçamos a Ele a sua intercessão para sermos fiéis como Ele foi fiel e justo como São José é justo. Tenhamos uma bela quarta-feira neste dia e que Deus os abençoe.